Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Contra uma caverna que emite luz. Mas ele nunca imaginou o que encontraria do outro lado. Vários magos de batalha mascarados, a maioria dos quais é perfurada por algumas pontas de ferro preto. Uma voz está pedindo ajuda. Para todos os lados, há apenas cadáveres mascarados, até que ele encontra a origem da voz. Spearalia é cega. Ela tem uma lacuna no peito e, se isso não bastasse, ela está sem as pernas. Arthur tenta infundir mana em seu núcleo, mas está completamente destruído. Alia pergunta de onde ele a conhece. Arthur diz que eles se conheceram antes na academia. Ela diz a ele para não tentar nada, já que seu núcleo está quebrado. Arthur pergunta quem é capaz de fazer isso. Ela dá a ele um pequeno artefato preto e diz a ele que graças ao pequeno mana que ela deu a ele, ela vai mostrar a ele quem é o responsável por isso. Depois de esperar a chegada do esquadrão de ataque, eles matam a serpente de Hades, mas quando extraem seu núcleo, ele se desintegra. Entrando na caverna, eles encontram um ser com 2 chifres de ônix saindo de sua cabeça, e ele ejeta um pouco de mana negro, matando vários magos em um instante. Em seguida, diz a eles que eles têm 2 opções, morrer lutando ou matar um ao outro. Permitirá viver quem ficar por último. Mas isso não é uma opção para ninguém, e a fera começa a atacá-los. E como se fossem completamente insignificantes, mata a maioria dos soldados, invocando do chão aquelas pontas de ferro preto. Mas Alia consegue machucá-lo e tira um pedaço de seu chifre, que dá a Arthur. A besta diz que não se importa com o que façam com ela, já que a guerra está próxima. Alegra-se em dizer que outrora se disse que quando o corpo perde um sentido, outro sentido melhora, e arranca as pernas de Alia e vai embora. A dor é insuportável e Alia simplesmente pede para ser morta. As cenas são angustiantes e Arthur vomita por causa do que acabou de ver. A lança se quebra, deixando Arthur ver seu medo, e ela diz que não quer morrer. Arthur pode apenas abraçá-la, mas isso não é suficiente, e nesse mesmo momento, a lança Alia de Dikaten morre. Olhando para dentro das memórias dos outros, a mesma imagem sempre se repetia, no ser que se assemelha a um demônio. Arthur cria túmulos para os caídos e para Alia, uma tumba de gelo. Sylvie esperou pacientemente em sua forma de dragão e então eles partiram de volta para Shirus. Arthur foi direto para sua casa, mas percebeu que não conseguiria entrar. Ele sabia que todos estavam preocupados com ele, mas hesitava em compartilhar o que havia acontecido. As palavras de Alia ecoavam em sua mente, com sua angústia e medo da morte. Por um momento, ele desejou que ela tivesse a mesma chance que ele teve, uma segunda vida. Alguém se aproximou por trás, era seu pai, que disse que ele não precisava explicar nada. Seu pai lembrou Arthur de que a vida não se resume a uma única batalha e que é normal perder às vezes, desde que se aprenda com isso e se levante mais forte para vencer a guerra. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur permitiu-se sentir suas emoções e começou a chorar sob a aurora noturna de Shirus. Na manhã seguinte, na academia, Arthur entregou o medalhão de Alia para a diretora Cynthia. O horror em seu rosto era evidente, e ela perguntou se ele havia visto quem fez aquilo. Arthur respondeu que não, e ela aconselhou a não investigar mais, pois o assunto já estava nas mãos do conselho e das outras lanças. Decidindo tirar uma folga, Arthur foi fazer compras com sua família. No entanto, era claro em seu rosto que nem tudo estava bem, então ele perguntou onde a loja de magia mais próxima estava localizada, para poder clarear a mente. Tabitha indicou uma famosa loja de elixires a algumas ruas dali. Ao chegar lá, Arthur se deparou com um estabelecimento suspeito. Uma voz o alertou, e ele encontrou um velho sentado no chão pedindo uma moeda. Num instante, o velho pegou a moeda de Arthur, mas quando Arthur disse que não era isso que ele queria, o velho desapareceu. Ao tentar abrir a porta da loja, Arthur precisou usar uma grande quantidade de mana. Lá dentro, ele encontrou o mesmo velho de antes.
O velho disse que poderia oferecer algo de valor equivalente à moeda, mas mesmo após procurar em todos os cantos, Arthur não encontrou nada que lhe interessasse. No entanto, seus olhos foram atraídos por um pequeno gato com olhos que pareciam vir de outra galáxia. O gato aparecia e desaparecia rapidamente, deixando Arthur intrigado. Nesse momento, Sylvie chegou e o velho ficou em transe olhando para ela. Como não encontrou nada de seu interesse, Arthur decidiu ir embora, mas o velho lhe entregou uma pequena esfera branca, dizendo que ele precisaria dela mais tarde. Ao sair, eles se depararam novamente com o gato, que sorriu para os dois antes de partir. Debaixo da Academia Shirus, Lucas foi recebido em um pequeno culto nobre que se opunha à união com os elfos e anões. Eles trataram Lucas com desprezo, mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, seu líder os incinerou. Lucas ficou intrigado com o líder, pois não conseguia sentir a cor do seu núcleo. O líder revelou que precisa de Lucas para que seu plano seja bem-sucedido, já que ele tem mantido o conselho e a diretora ocupados. Ele ofereceu a Lucas as mesmas marcas que Marquês tinha, pois considerava Lucas fraco. Se Lucas aceitasse, teria a chance de derrotar Arthur Levin. Ao chegar na academia, Arthur foi recebido por Elias com um abraço. Elias estava preocupado com ele, não apenas por ele mesmo, mas também por Clara e Curtis, que sofreram ferimentos leves. Tessia estava na sala de treinamento, e Arthur decidiu ir até lá. Enquanto se aproximava, Arthur sentia a mana descontrolada de Tessia. Virion estava ao lado dela, mas Tessia estava envolta em um casulo de videiras que começou a atacar Arthur. Parecia que a besta de mana estava tomando o controle do núcleo de Tessia e ressentindo-se de Arthur por tê-la matado. Quando Arthur tentou desembainhar sua espada do anel, a única coisa que saiu foi a orbe branca que o velho lhe deu, que entrou no corpo de Tessia e a ajudou a controlar seu surto de mana. Depois de levar Tessia para a enfermaria, ela disse que estava bem, mas algo havia acontecido com seu núcleo. Virion, ao inspecioná-la, observou que Tessia estava no estágio inicial de um núcleo de prata. Avançar 3 estágios em um curto período era exaustivo para o corpo, então eles a deixaram descansar. Aproveitando a oportunidade, Arthur perguntou a Virion sobre a força das lanças. Virion respondeu que eram necessários 10 magos de núcleo de platina para enfrentar um mago de núcleo branco, e mesmo assim não havia garantia de vitória. Vitor disse a Arthur que o que ele estava prestes a contar não poderia ser revelado a ninguém. Centenas de anos atrás, os humanos, elfos e anões eram nômades. Eles se encontravam apenas para negociar, mas tinham uma aliança. No entanto, a vida era difícil para todos devido às bestas de mana, que os consideravam presas. Após vários anos, o número das 3 raças diminuiu drasticamente, até que uma divindade desceu dos céus e entregou 6 artefatos aos ancestrais das atuais famílias reais. Esses artefatos permitiram que os escolhidos, os guerreiros mais poderosos das 3 raças, se tornassem cavaleiros por meio de um voto de alma. Eles ganharam a habilidade de controlar a mana e, assim, protegeram seu povo. Eles foram os encarregados de espalhar esse conhecimento, a primeira geração de magos nascendo assim. Juntos, eles foram capazes de banir as feras para o que hoje é conhecido como compensação. Então, todos seguiram caminhos diferentes. Depois de várias gerações, seus descendentes esqueceram suas alianças, o que desencadeou a guerra de 100 anos atrás. Mas as lanças sempre estiveram escondidas e próximas das famílias reais. No entanto, sua existência só foi tornada pública por causa da descoberta do novo continente, de forma a dar esperança à população e acalmá-la. Mas se fosse revelado que existem artefatos capazes de criar magos de núcleo branco, haveria caos entre as famílias que querem poder. Ele também revela que Sylvie é uma divindade, mas ela não é o tipo de coisa considerada uma divindade pelos textos religiosos. Em vez disso, ela é um ser capaz de se harmonizar inteiramente com o mana. Tais seres são capazes de atingir níveis de poder inalcançáveis. Ele também lhe dá um aviso. O mundo está mudando e ele deve estar pronto para o papel que essa mudança terá. Arthur dirige-se ao local da antiga loja de artefatos, mas a loja desapareceu. Em vez disso, ele encontra outro orbe e uma nota,
que lhe diz para ir ao portal de transporte para Elenoir. Na manhã seguinte, após tomar o café da manhã com a família, dirige-se ao portal, mas quando entra, algo estranho acontece. Alguns vínculos de mana o prendem e o arrastam para um lugar escuro. Sylvie transmite seu medo para ele, mas uma grande quantidade de mana os torna magros. Na frente dele está um par de olhos que ele já tinha visto. Então, tudo fica branco. O mesmo gato escuro com olhos galácticos aparece. Depois de dizer que finalmente vão poder bater um papo tranquilo, ele se transforma em humano. Ele é mais alto que o normal e tem pele pálida, e seu cabelo é dourado, quase branco, e ele se apresenta: meus amigos e irmãos me chamam de Vincent, mas seres como você me chamam de Deus. Cynthia segue para Shiruz após uma reunião com o conselho, mas é atacada de nas costas, alguns magos com runas nas lombadas. Todos eles têm os olhos vendados. Ela rapidamente derruba a maioria com sua magia sonora e derruba o resto com sua magia de vento. De repente, sua besta se transforma e começa a devorá-los. Ela pergunta a um deles quais são seus planos, mas ele diz que nunca dirá nada. Há um traidor. Existem espiões infiltrados em todo o continente e a guerra está prestes a começar. Antes que ele diga qualquer outra coisa, Cynthia o mata. Quando ela derrama um elixir para curar suas feridas, Cynthia revela as runas em sua espinha. Arthur está nervoso. Ele pode sentir que o ser diante dele é imensamente mais poderoso que as lanças. Mas antes de iniciar o bate-papo, ele pergunta se algo aconteceu com Tessia ou Virion, já que ele o fez ir ao portal que leva a Elenoir. O ser chamado Vincent diz a ele que foi apenas uma coincidência, e ambos estão bem, graças ao orbe, que impediu que o núcleo de Tessia explodisse. Ele diz para ele ficar com o outro, já que é um presente para ele. Então, com magia, ele convoca uma projeção do mundo. Ele diz a ele que Dikaten não é o único continente. Existe outro chamado Alacria, e ambos são governados por eles, que vivem no continente chamado Éfio. Embora seres historicamente inferiores os chamem de divindades, eles se autodenominam Azuras. Eles nunca intervêm com os seres inferiores, a menos que a paz ou o equilíbrio sejam ameaçados. Eveltus é dividido em 3 facções, cada uma formada por vários clãs de diferentes raças. O clã dominante de cada facção tem seus próprios privilégios. Mas todos ficaram à margem e não atrapalham o menor raças. No entanto, tudo mudou quando Agrona se tornou o líder do clã Vritra. Eles quebraram essa regra para tentar se aproximar dos humanos. Mas então foi descoberto que eles estavam fazendo experiências com os humanos do continente Alacria para encontrar uma maneira de melhorar suas habilidades. Arthur, após ouvi-lo, diz a ele que isso não tem nada a ver com ele. Vincent concorda com ele e ele faz Sylvie se transformar em sua forma de dragão. Ele então diz a ele que está ligado à neta do ser mais poderoso dos 3 continentes. Sua linhagem a torna temível até mesmo entre os próprios Azuras. E embora o orgulho dos superiores em Efeltus os impeça de admitir, sua ligação com Sylvie o torna uma peça-chave para vencer a guerra. Então, desde que ele concorde em cooperar com eles, eles não vão separá-lo de Sylvie. Arthur diz a ele que a guerra naquele continente diz respeito à sua família e amigos, então ele está obrigado a participar. O que ele realmente deve perguntar é se ele está disposto a ser um peão sob seu comando. Vincent diz a ele que ele é mais esperto do que pensava e para se preparar para treinar em Efeltus, só assim ele se tornará mais forte e poderá dar esperança a este continente. Por outro lado, os membros do comitê têm uma reunião de emergência, os atos de discriminação entre raças aumentaram drasticamente, e eles ainda não sabem nada sobre Arthur. Mas eles são interrompidos por Elias. Antes que ele possa dizer a eles que Arthur está vivo, o som de uma grande explosão os coloca em alerta. O Triunion Hall, um símbolo de paz e unidade entre as 3 raças, está queimando. Rapidamente, com a ajuda de um professor, eles conseguem apagar o fogo, mas o dano está feito. Charles, um nobre membro dos radicais, é o principal suspeito. Mas os membros do comitê são impedidos pelos professores de fazer qualquer coisa sem provas.
Elias está treinando, seu controle sobre a magia da terra está melhor do que antes, mas ele não é muito eficiente. Seus vários sentimentos contra Arthur ainda estão presentes, mas ele lembra que Arthur estava sempre ao seu lado quando precisou dele, então ele vai ficar mais forte para estar no seu nível e poder ficar ao seu lado. Enquanto isso, Arthur chega ao palácio em Elenoir. Um terremoto o alerta e, em seguida, parte do castelo é destruída. Virion então aparece e diz a Arthur que Tessia completou a assimilação de sua besta, mas ela ainda não consegue controlar seu poder. Então, ambos ativam sua vontade de besta. Virion vai para a segunda fase e corta as vinhas, enquanto Arthur vai direto para Tessia. Ele consegue acalmá-la e seu estouro de poder para. Vendo o estrago que eles causaram, Virion diz que é hora de partir, mas não diz para onde. Enquanto Tessia dorme, Virion diz a ele que ela estava muito confiante quando disse a ele que queria ativar a primeira fase da vontade da besta, mas sua assimilação sendo muito rápida, tudo saiu do controle. Arthur sente que a fera dentro de Tessia é diferente, algo está acontecendo com ela. Mas ele diz que fará de tudo para estar ao lado dela e protegê-la. Aproveitando-se disso, Virion pergunta se ele ama sua neta. Arthur diz que sim, mas não sabe se o que sente é amor ou amor fraterno, sentimento que se tem pelos familiares. Mas ele descobrirá com o tempo e, quando estiver pronto, pedirá permissão para se casar com sua neta, Tessia, que estava fingindo estar dormindo, não sabe o que fazer com o que acabou de ouvir. Quando eles descem da carruagem, os reis elfos estão esperando, mas ninguém sabe por que eles estão lá, até que Virion avisa que eles irão ver Rhinia porque ele quer ver o rei de Arthur no futuro. No caminho, o pai de Tessia agradece novamente por ter salvado sua filha. Foi graças a ele que ele conseguiu interagir com os humanos novamente. Sua mãe foi uma das vítimas da guerra com os humanos, e eles sequestraram sua filha mais tarde, o que gerou nele desprezo por eles. Mas um menino humano de 4 anos não apenas salvou sua filha e a trouxe de volta para casa, ele foi capaz até de denunciar sua atitude. Então ele diz que tem sua bênção se quiser se casar com sua filha. Mas eles são interrompidos por Rhinia, a quem Arthur ataca porque pensou que ela era um monstro. Ao chegarem em seu covil, ela coloca todos para dormir com um agente do sono, já que quer falar em particular com Arthur e explica como funcionam seus poderes. Os mágicos divergentes controlam o mana de uma maneira diferente. Eles não usam o mana do ambiente, eles usam suas próprias reservas de mana. Um exemplo é sua mãe, seu feitiço de cura é muito diferente do resto, mas para os adivinhos é ainda mais forte. Eles não usam mana para ver o futuro. Cada vez que eles veem o futuro, seu tempo de vida é reduzido. Sua irmã Rania, esposa de Virion, era uma adivinha ainda mais poderosa do que ela. Ela passou a ser o orgulho de toda Elenoir. Depois de se casar com Virion, um belo futuro os esperava, ou era o que eles pensavam. A guerra entre elfos e humanos estava chegando ao fim, mas a tensão ainda era evidente. E havia algo mais. Rania mais tarde viu que o plano do rei humano era matar o elfo que era o herdeiro do trono. Então ela tentou mudar o caminho do futuro de novo, mas nada mudou. Virion acabaria morrendo de maneiras diferentes cada vez que ela usasse seu poder. Anos de sua vida foram perdidos, até que o futuro mudou e o atual rei humano matou seu pai e a guerra acabou. Pouco depois, Rania morreu. Agora Rhinia usou o mesmo poder para ver o futuro de Arthur. O mundo está mudando e, para onde quer que ela olhe, Arthur está no centro de tudo. Ele vai sofrer muito no futuro. Não importa o que ele faça, será assim. Então ela diz apenas 2 coisas: as pessoas fazem coisas ruins por boas razões, e às vezes, o inimigo mais poderoso não é aquele que detém o poder sobre um trono, mas um soldado abandonado que não tem mais nada a perder. Sem revelar mais nada, ela manda ele descansar. Todos acordam e se despedem de Rhinia, que diz ter conversado com Arthur enquanto todos descansavam um pouco. Graças a um portal pessoal, Arthur e Tessia retornam a Shiruz. Ao chegar em casa, eles são recebidos calorosamente. Jasmine está lá, junto com os outros chifres gêmeos.
Tessia informa Arthur que tem assuntos a resolver na academia, e eles se despedem. Todos se reúnem e relembram histórias antigas, bebendo um pouco demais. Enquanto isso, o comitê se prepara para uma sessão de treinamento da equipe. Kai está preparando a barreira para evitar danos excessivos. No entanto, algo estranho acontece com a barreira. Sua cor e forma são anormais, e eles pedem a Kai para desativá-la rapidamente. Infelizmente, ela não parece ouvir do outro lado. Eles tentam encontrar o interruptor interno para desativá-la, mas está desconectado. De repente, são atacados por um grupo de magos, que entram sem problemas. Entre eles está Lucas, cuja aparência é sinistra. Ele os acusa de serem estúpidos por perceberem que tudo isso foi uma armadilha armada por Kai. Lucas se move rapidamente, colocando-se no meio de todos e realizando um ataque que os divide. Clary tenta atacá-lo, mas mesmo seu guardião do fogo se mostra anormal, e ninguém consegue fazer nada contra ele. No entanto, Lucas interrompe subitamente seu ataque ao receber uma mensagem. Seu alvo está se aproximando. Clary encontra uma abertura na barreira, mas Kai e Doradreia ficam para ganhar tempo. Enquanto isso, do lado de fora, os alunos estão sendo atacados por feras de mana raivosas. Tessia, que está chegando à academia, sente um tremor. Ao sair da carruagem, ela vê uma grande barreira cobrindo toda a academia, e sua carruagem é atingida por um ataque. Lucas chegou para capturá-la, mas seu corpo não está totalmente recuperado. A magia da besta está sob controle graças ao bracelete dado por Rinia, mas também está suprimindo sua mana, tornando-a imune a qualquer ataque. Ele diz a ela que ela parece melhor em silêncio e insinua que, com o tempo, ela pode gostar mais dele do que do namorado. Tessia percebe que o plano de Lucas é capturá-la e usá-la como isca para atrair Arthur. Ela tenta ganhar tempo e remove o bracelete. Sua mana sai do controle e consegue feri-lo, mas não é o suficiente. Lucas libera a mana de fogo e a derruba, agarrando-a pelos cabelos e arrastando-a para dentro da barreira. Enquanto isso, Elijah luta contra várias feras de mana dentro da barreira, mas está sendo atacado de todos os lados. No entanto, ele consegue derrotá-las usando suas pontas de terra. Os demônios encapuzados estão atacando apenas os elfos e anões, forçando os humanos a se juntarem a eles para evitar que seu núcleo seja destruído como punição. Alguns professores também estão entre os demônios. Elijah e Curtis conseguem fazer os demônios fugirem, mas uma transmissão de voz os alerta e os convoca para se reunirem em frente ao prédio do relógio. Quando chegam lá, encontram vários feridos e mortos, e o desespero toma conta de todos. Dentro de uma barreira, o líder dos revolucionários questiona por que eles ainda querem lutar depois de presenciarem tantas mortes, e ele joga algo em direção a eles. É a cabeça de Doradreia. Elijah fica chocado e vomita ao ver aquilo. Tel chega e desafia o líder. Ele tira a máscara e se apresenta como Dranev, aceitando o desafio de Tel. Os dois lutam com todas as suas forças, e parece que Tel conseguiu feri-lo, mas, na verdade, é ele quem acaba sendo prejudicado. Dranev zomba de Tel e o mata com um único ataque. Clary segura Curtis para impedi-lo de fazer qualquer coisa, e Catelyn diz a ele que a única maneira de vencer é se matando. Enquanto Dranev está distraído, elfos acorrentados entram atrás dele, incluindo Feyrit e Tessia. Dranev continua com seu discurso, revelando que veio de um continente cruel onde somente os fortes sobrevivem. Ele foi para a academia em busca da elite de Dikaten, mas os considera lixo em comparação. Agora, ele escolherá os mais talentosos para dar-lhes poder e preparar a terra para ser governada por seu senhor. Lucas se alegra ao dizer que Tessia era muito fraca. Enfurecido, Elijah exala uma mana escura e sinistra, acompanhada por pontas de ferro preto. Assim nasce algo extremamente perigoso para o futuro de Dikaten, especialmente para Arthur Levin. Seus olhos ficaram vermelhos, um fogo negro se formou em suas mãos capaz de consumir até mesmo a inexistência, qualquer coisa que possa tocar. Dessa forma, ele consegue atravessar a barreira. Bestas de mana corruptas se aproximam dele,
mas ele as mata como se fossem insignificantes com essas pontas de ferro. A mana que ele exala é cada vez mais intensa, e ele pensa em sua mente que isso não é ele. Um grupo de magos vai atrás dele, mas Dranev os impede. Elijah sofre um colapso, mas atira uma estaca em Lucas, que perfura seu ombro. Ele fica surpreso com a surpresa, mas Elias desaparece. Nesse ponto, Dranev o agarra, e alguma nostalgia aparece em seu rosto. Um grupo de professores aproveita a situação para entrar, graças a como Elijah abriu um trecho da barreira, e eles atacam. Dranev decide que algo inesperado surgiu, e ele deve se retirar para seu continente, levando Elijah, mas não sem antes ordenar a Lucas que elimine todos e avisá-lo para segui-lo através do portal. Glory é capaz de derrotar as feras, mas há muitos magos com quem lutar. Nesse momento, um grupo de alunos liderados por Clary os ajuda. Seu objetivo é ir atrás de Kai. No caminho, ela desvia de algumas pontas de terra, mas Kai aprende com seus fios de ferro. Mas algo estranho acontece. Os fios se soltam, mas ela ainda está pendurada. Curtis e Kathleen gritam enquanto se dirigem para ela. Ela não entende o que está acontecendo até que decide olhar para baixo e vê como uma ponta de terra perfura seu peito. Mas nesse mesmo instante, um imenso estouro de mana põe todos em alerta. Há rostos aterrorizados observando o que se aproxima. Mas Clary derrama algumas lágrimas e um sorriso aparece em seu rosto. Arthur Levin chegou, e atrás dele vem uma fera majestosa. 2 chifres afiados se projetam de sua cabeça, suas escamas são brilhantes, de cor obsidiana. Seus olhos brilham com ferocidade. Mas havia algo mais assustador do que o dragão. Cada passo era cheio de confiança, e seu corpo exalava uma raiva muito intensa, e acima de tudo, uma raiva violenta. Clary só lamentou não poder ver a expressão de Lucas quando ele fosse massacrado. Lucas sente um grande medo. Ele não teria imaginado o poder do que está diante dele, mesmo em seus pesadelos. Ele tenta provocar Arthur, mas este apenas passa por ele, ignorando-o completamente. A primeira coisa que ele faz é checar os sinais vitais de Tessia. Lucas continua provocando-o, Sylvie responde com um rugido, mas Arthur continua ignorando-o. Ele decide ir enfrentá-lo, mas ele para abruptamente. Começou a sentir um medo irracional. Arthur finalmente muda sua atenção para ele. Ele diz a ele que sempre pensou nele como um verme que não valia a pena mate. Ah! Mas se esse verme resolver ser um incômodo, até o maior dos santos não hesitaria para esmagá-lo. Lucas sentiu como uma força o estava agarrando. Ele não consegue acreditar que depois do que aconteceu, Arthur ainda é mais forte do que ele. Então ele convoca 2 bolas de fogo estranhas e as joga. Arthur aciona a segunda fase de sua vontade bestial e, com a mão, ele contra-ataca o ataque com um fogo azulado. Lucas invoca uma lança de fogo azul, mas Arthur a agarra. Com a mão direita, ele atira um raio preto que atinge Lucas diretamente e o faz perder um braço. Sem tempo para sofrer, Arthur, com a mão esquerda, pega o braço que lhe resta e congela até que se quebre em 1000 pedaços. Arthur continua ignorando qualquer palavra que sai de Lucas e segue em frente. Desta vez, ele destrói a perna esquerda. Lucas, apesar de sua situação, continua tentando desestabilizá-lo e menciona que Elijah foi capturado por Dranev. Mas Arthur diz que isso é assunto para outra hora, e ele destrói o último membro dele que permaneceu intacto. Desde sua última vida, ele não experimentou ser olhado por todos por causa de sua força dominante, seu medo, a surpresa e a admiração. Ele havia se esquecido de como era solitário. Depois que ele desativou a vontade de sua besta, ele sentiu seu corpo entrar em colapso. Lucas chorou por seu irmão, e atrás dele, houve um lampejo de mana, 3 lanças acabaram de chegar. Lucas morre na frente do irmão. Byron sucumbe à sua raiva e ataca. Arthur não tem mana para se defender, então Sylvie ataca as lanças, mas Arthur ordena que ela não as ataque. Nesse momento, Varai captura Sylvie, e a lança anã, Alfred, convoca um golem de magma que ajuda na evacuação.
Byron está na frente de Arthur, e ele diz que a morte não é suficiente para alguém como ele. No entanto, Alfred o impede e ele diz que salvou todos os outros da morte de seu irmão. Byron o ignora e vai atrás de Arthur, mas um golem o agarra por trás. Byron se liberta com um ataque de fogo e raios e está prestes a matar Arthur. No entanto, Vara invoca algumas espadas de gelo e o imobiliza. Ele diz que um julgamento determinará seu futuro junto com o do dragão. A evacuação continua. Muitas vidas foram perdidas, e eles prestam primeiros socorros a quem precisa. Arthur, após ser atendido, é algemado por Varai, mas antes disso, eles acorrentam seu núcleo de mana para impedi-lo de usar magia. Arthur pede que liberem seu Link. Varai olha para ele surpreso ao saber que esse menino tem uma ligação com um dragão. Sylvie volta à sua forma de raposa em miniatura. Enquanto ele está sendo transportado, a desinformação se espalha e os nobres culpam Arthur pelo ocorrido. Nesse ponto, sua família chega. Varai lhe dá permissão para falar com eles. Arthur tenta acalmá-los, dizendo que logo esclarecerá esse mal-entendido. Mas naquele instante, Varai recebe uma mensagem do comitê sob a autoridade que me foi conferida pelo Conselho de Dikaten. Eu, Varai Orai, anuncio a decisão tomada sobre o caso, que será imediatamente executada. Arthur Levin, por ter cometido atos de violência excessiva e ter participado dos deploráveis eventos que ocorreram na Academia Shirus, será privado de seu status de mago e seu núcleo será confiscado. E até que ele tenha sido devidamente julgado, ele será preso. Após o anúncio de Varai, a família de Arthur não consegue acreditar no que está acontecendo. Muitas testemunhas se perguntam por que eles tomaram essa decisão. Mas apenas a princesa Catelyn repreende as lanças, dizendo que ele salvou todos eles, e se ele não tivesse feito algo assim, todos poderiam ter morrido antes que eles chegassem. Ela também diz que vai conversar com os pais para consertar tudo isso. Mas Varai mostra a ela o pergaminho do conselho com o selo dos reis de Sapin, aprovando a prisão de Arthur. Aceitando que não pode fazer nada para persuadir Varai, Arthur pede permissão para se despedir de sua família. Ele repete suas palavras, dizendo que vai embora por algum tempo, até que ele esclareça esse mal-entendido, tentando acalmá-los dessa forma. Mas desta vez, é seu pai quem o conforta, dizendo que não importa o que os outros digam, eles sempre estarão esperando por seu retorno de braços abertos. Spear Alfred conjura uma besta de magma e diz a Arthur para subir nela, é mais legal do que parece. Juntos, eles se afastam de Shirus. Var A está na frente deles, e ele está carregando Sylvie em um pequeno orbe invocado. Arthur diz a ele que não entende por que eles colocam tantas restrições sobre ele. Ele não é burro o suficiente para enfrentar duas lanças. Alfred diz a ele que eles estão sobre a clareira das feras e não podem arriscar que ele escape. Mesmo com todo o seu poder, devem proceder com cautela, pois pode haver perigos que nem mesmo eles são capazes de enfrentar. Enquanto eles estavam perdidos em sua conversa, eles chegaram ao Conselho dos Três Reinos, o Castelo Flutuante. Qualquer uso de qualquer tipo de magia é estritamente proibido, e Alfred lhe dá um último conselho: dele não pode falar com ninguém, nem mesmo com eles, uma vez que esteja dentro do castelo. Depois de cruzar alguns grandes corredores, eles entram em um salão, e na frente deles estão os reis das três raças de Dikaten. Dalcid, o rei anão, o repreende por jurar tão pouco diante deles. Ele diz que deveria estar de joelhos. Mas o rei humano diz que há coisas mais importantes para resolver. No entanto, o pai de Tessia interrompe para agradecer a Arthur por ter ajudado os alunos, e acima de tudo, sua filha. Mas desta vez, os dois reis anões, com uma atitude agressiva, repreendem o rei elfo por sua atitude e dizem-lhe que o rapaz que tem aqui aproveitou-se da situação e cometeu atos atrozes para eliminar seu rival, que pertencia a uma casa nobre. As acusações não param e dizem também que, no futuro, ele pode ser perigoso, e eles devem destruir seu núcleo para que ele não possa nem usar magia, e matar o dragão, para evitar que seja um perigo para eles. Os reis humanos permanecem neutros a esse respeito, dizendo que são gratos a ele porque ele também salvou seus filhos, mas essa não era a maneira certa de agir.
No entanto, a situação se agrava entre os dois reis. Quando Arthur quer dizer algumas palavras, ele é ordenado a ficar quieto de forma agressiva, tanto que Alduin chama a sua lança para que estejam prontos. Mas a situação para, e sem poder se defender, Arthur fica preso nas masmorras. Ulfric diz a ele que virá regularmente para lhe trazer comida. Até lá, ele deverá adaptar-se à sua nova casa. Mais uma voz familiar chama a atenção de Arthur, e a diretora Cynthia também está trancada. Ela está lá há alguns dias e não sabe do ataque na academia, então ele explica a ela tudo o que aconteceu. Ela pede detalhes, como era o líder e qual era a aparência de Lucas. Arthur conta a ela tudo o que sabe e diz que chegou a uma conclusão sobre ela, mas espera estar enganado. Cynthia diz a ele que gostaria de revelar tudo, mas uma maldição sonora impede. Mesmo sem falar nada de importante, a dor é insuportável. Em outra sala do mesmo castelo, o rei Gleider é visitado por Dalcid. Ele diz a ele que não está seguindo o plano. Gleider apenas diz a ele que seus argumentos eram tão absurdos que era impossível para ele aceitá-los sem levantar suspeitas. Ele o lembra que está do seu lado para proteger sua família, e ele deve se sentir culpado, já que está traindo todo o seu povo. Dalcid zomba dele dizendo que não importa o que eles façam, este continente está destinado a perder a guerra, e sua melhor escolha é se juntar a eles, especialmente devido às riquezas que eles possuem. Gladier diz para não compará-lo consigo mesmo, e ele fica sozinho, pensando que nunca seria um grande mago, e tinha ciúmes daqueles de sua família que nasceram com talento para a magia. Mas livrar-se de um menino que nasceu com um talento excepcional para a magia será uma grande satisfação para ele. Arthur acorda de um pesadelo, e na frente dele, a lança Aya lhe entrega uma carta, e ela diz para ele não dizer nada. A carta é do rei elfo Nele. O rei dos elfos diz que em breve o conselho declarará ele e Cynthia culpados pelo ataque à academia. Ela também diz que ouviu como Gleider e Dalcid planejam mandá-lo embora com alguém, e não se preocupar com sua família, já que Virion os enviou para um lugar seguro. Ela se desculpa por não poder fazer mais por ele. A carta desaparece e, nesse momento, Byron chega, dizendo que o conselho fez uma decisão. Enquanto eles esperam, Byron o provoca dizendo que assim que sua sentença for pronunciada, ele cuidará de sua família como cuidou de seu irmão. Arthur zomba dele dizendo que não vale a pena uma lança ameaçar um garoto de 13 anos como ele. Além disso, Lucas aceitou voluntariamente fazer parte disso e atacar seus parceiros. Byron o joga no chão, e a porta do corredor se abre, onde ele consegue ouvir a sentença de Cynthia de execução pública. Eles conseguem cruzar os olhos brevemente, mas chegou a hora dele. Os reis anões são os encarregados de dizer a ele que, graças à sua benevolência, ele apenas perderá sua posição como mago e ficará preso até novo aviso. Arthur pergunta o que acontecerá com seu Link. Alduin diz a ele que ao perder sua posição de mago, ele também perderá seu vínculo com qualquer besta. Dalcid também diz a ele para não se preocupar, seu elo será dado a um mago mais capaz, já que dragão é coisa rara que merece estar ao lado de um mago digno. Com isso, Arthur chega à conclusão de que eles são aliados do clã Vritra, e é levado novamente para sua cela. Mas havia um companheiro inesperado ali. Vindson estava esperando por ele, e ele está segurando Sylvie em seus braços. Os reis anões estão comemorando que tudo está indo de acordo com seu plano e que eles foram os escolhidos para serem os governantes do renascimento de Dikaten. A rainha pergunta se o ser com quem ele falou era forte, e Dalcid diz que sim. Nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Ele era tão poderoso que parecia um deus e ofereceu-lhe riquezas e poderes que ele nunca imaginou. Mas alguém os interrompe, um ser de cabelos brancos que tem um olho cor de ametista na testa. Tem na mão o corpo de um guarda com um buraco no peito. Ele diz a ele que foi enviado para eliminar os parasitas, e ele libera uma explosão de mana intensa. Mas naquele instante, Ulfric chega para protegê-los. Ele convoca 5 golems de magma, mas um único movimento foi suficiente para destruir todos eles. Então Ulfric se cobre com uma armadura de magma, que queima tão intensamente que se assemelha a fogo, e ele vai para o ataque.
Mas mesmo com todo o seu poder, ele não consegue tocar o ser à sua frente, e ele é jogado contra uma parede. O ser diz que possui um poder que pode ser útil para o futuro daquele continente, e ele se aproxima dele em grande velocidade, e com um único ataque de dedo, ele deixa a lança fora da luta. Ele dirige sua atenção para os reis. Mas ele recebe um ataque da lança Mika por trás, que ataca combinando alguns feitiços baseados na gravidade e carregando um gigante martelo de terra. Mas novamente, com um único dedo, ele dispara um ataque que imobiliza Mika, e ele redireciona sua atenção para os reis, e mais Mika se levanta e ela se lança ao ataque, intensificando seus feitiços. Mas ela fica atordoada ao ver como o ser de 3 olhos pode se mover, apesar de estar sob o feitiço de gravidade mais poderoso que ela possui. Em um único instante, ele derrotou 2 dos magos mais poderosos do continente. Os reis não podem se mover por medo e imploram por suas vidas, dizendo que Agrona os ameaçou para fazê-los cooperar com seu plano. O ser diz a eles para quebrar o voto que fizeram com as lanças, e sem pensar, eles quebram o colar que os prendia. Mas as coisas não são como eles esperavam e, nesse momento, os reis anões morrem. Vindson segura Sylvie em suas mãos e repreende Arthur. Sua coragem em salvar os membros da academia é admirável, mas ele deve pensar em sua segurança e, especialmente, na segurança de Sylvie. Ele também diz a ele que não entende por que o responsável levou Elias com ele. Arthur diz a ele que quando sair dali, ele descobrirá. Mas Vindson novamente diz a ele que ele não está pensando direito nas coisas. Elijah foi levado para a Lacria, e ele não consegue escapar dessa prisão. Mas mesmo assim, ele quer encontrar o caminho para ir até a Lacria, o que seria um grande erro, já que pôr os pés lá significaria uma morte certa. Arthur pergunta o que ele deve fazer. Os reis anões estão cooperando com o clã Vritra, e também os reis humanos, mas estes últimos não se sentem confortáveis com a decisão deles. Vindson se surpreende ao ver que deduziu tudo isso em pouco tempo, mas são interrompidos por Byron, que parte para o ataque após perguntar se ele é amigo do prisioneiro. Vindson invoca um feitiço estranho em sua mão, de cor ametista, e neutraliza completamente o ataque. Byron fica surpreso, mas ataca novamente. No entanto, tudo é novamente em vão e ele cai de joelhos. Nesse instante, Varys chega e ordena que ele não faça nada, já que está diante de um Deida, e não importa o que ele faça, nunca será páreo para ele. Ele diz que estão esperando por eles. Quando eles chegam ao salão, os 3 reis restantes, Cinti e o ser de 3 olhos estão lá. Arthur fica alerta, mas Vindson o acalma. Ao iniciarem o encontro, o ser se apresenta. Seu nome é Aldir, e ele foi enviado com Vindson para ajudar a dar a eles uma chance de vencer a guerra. Ele os informa que os traidores foram eliminados e suas lanças estão sob seu controle, e que qualquer escolha errada que tenham feito antes será perdoada. Os reis humanos estão paralisados de medo, mas Glider pergunta por que eles mesmos não acabam com a guerra, se são tão poderosos. Aldir diz a eles que uma guerra entre Azuras levaria ao colapso do mundo, e que fizeram um pacto com o clã Vitra e seus aliados para não atacarem uns aos outros e não intervirem com seres inferiores. Arthur pergunta se suas ações contra os reis anões não são uma violação desse pacto. Vindson explica que estão sendo atacados por habitantes de um continente governado por uma Azura, então Agrona está quebrando o pacto indiretamente, mas ele tentará não se envolver ainda mais. Arthur também pergunta sobre os seres com chifres e poder colossal. Aldir mostra interesse e explica que esses seres eram seres menores como eles antes, mas obtiveram seu poder gradualmente através de experimentos constantes ao longo dos anos. Juntos, eles podem enfrentar um Azura, mas seus números são limitados e Agrona não arriscará perder sua carta vencedora. Seu papel na guerra será ser o general do exército de Dikaten para garantir sua vitória. Arthur e Vindson se separam do grupo, e ele diz a ele que é hora de ir se despedir de sua família, já que ele deve começar seu treinamento em Efeltus. No caminho, ele conta como os Azuras de Efeltus estão organizados. Eles são divididos em 8 raças, e cada raça é formada por vários clãs, mas apenas um é escolhido para ser um dos 8 grandes, e o clã Vritra pertencia ao clã Basilis.
Ele também diz a ele que o que está prestes a contar é um segredo, mesmo entre os Azuras de elite. Algum tempo atrás, Sylvia estava com um grupo de elite cuidadosamente selecionado para matar Agrona. Sylvia se infiltrou no grupo e, quando perceberam quem ela era, já era tarde demais para levá-la de volta para Efeltus. Mas quando chegaram ao território de Agrona, nada foi como esperavam. Os aliados de Agrona e os seres menores com poderes que combinavam com os dos Azuras estavam esperando por eles. Agrona não apenas experimentou neles, ele também cruzou raças, criando seres poderosos e esmagando completamente o esquadrão de dragões de elite. Dessa forma, Agrona foi até o Sr. Indra, o rei das 8 raças Azura, e disse a ele que Sylvia havia morrido. Indra ficou com raiva e estava prestes a iniciar uma guerra em grande escala devido à morte de sua filha. Mas os outros Azuras o persuadiram a assinar um tratado de paz. Arthur concluiu que os artefatos que tornam as lanças poderosas foram fornecidos por eles para combinar com a força de Agrona. Mas eles finalmente chegam ao refúgio de sua família. Todos saem para cumprimentá-lo, e Rinnia está com eles. Mas depois de uma pausa, Vinson lhe dá um sinal, e Arthur pede para falar a sós com a família dele. Quando estão sozinhos, ele diz a eles que, desde que nasceu naquele mundo, nunca soube como iniciar esta conversa. Seus pais primeiro pensam que é uma piada ou o resultado de uma pancada na cabeça, mas o pai fica sério e pede que fiquem quietos para ouvir o que o menino tem a dizer. Arthur conta a eles sobre o mundo onde vivia, sobre cada detalhe e seu papel ali, e também sobre as pessoas que conheceu e como era a sua vida. Durante todo esse tempo, seus pais não dizem uma única palavra, mas com o passar do tempo, seu pai começa a interrompê-lo para fazer perguntas curtas, mas seu rosto não mostra nenhuma emoção. Por outro lado, sua mãe não diz nada, e ela não se mexe, até que perde a noção do tempo, e seu pai diz que agora entende por que ele tinha uma precisão tão habilidade em batalha e um talento sobre-humano com magia. Arthur diz a ele que em seu mundo ele usava algo chamado Oki, que em essência é muito semelhante à humana, e que sua habilidade de batalha se deve a como ele treinou quase toda a sua vida. Mas nesse instante, sua mãe começa a rir. Seu rosto mostra medo, descrença e, acima de tudo, ela tenta se convencer de que tudo é uma brincadeira muito elaborada da parte dele, e que ele não deveria fazer algo assim. Arthur diz a ela que nada do que ele disse é mentira, e ela começa a ficar histérica, então ele decide deixá-los sozinhos. Depois de um tempo, seu pai sai e ele pede para falar a sós com ele. Depois de se afastarem um pouco, ele diz a ele que sua história o deixou chocado e que ele sabe que não tem motivos para mentir para eles. Arthur pergunta se ele está bem, mas o pai reage agitado. Ele diz que não sabe como tratá-lo. Arthur, Rei Grey, tudo é confuso. O que ele acabou de dizer não é algo que se possa aceitar em um momento. Ele era originalmente um rei mais velho que ele, e talvez os momentos que eles passaram juntos não fossem reais, e ele estava apenas tentando agir como eles queriam. Especialmente com sua mãe, ela nunca soube que criou um homem adulto no corpo de um bebê como se fosse seu próprio filho. E ele atinge uma parte da caverna, dizendo que não sabe se é seu filho, pois talvez tenha matado o bebê no ventre de sua mãe para ocupar seu lugar. Reynolds, percebendo o que ele disse, pede desculpas a ele. Mas Arthur diz a ele que não sabe como funciona a reencarnação, e que muito provavelmente foi assim. Ele nunca teve tempo de contar, mas agora que está saindo para treinar há anos, achou que seria o melhor momento, já que vão ficar separados. Mas agora ele se arrepende de ter feito isso. Ele diz a ele que nunca teve uma família em sua vida anterior. Ele se tornou uma pessoa poderosa que ninguém poderia igualar, mas sua personalidade nunca foi boa. Mas depois de chegar a este mundo, ele aprendeu coisas que não sabia. Talvez ele não seja o mago mais poderoso, mas é uma pessoa melhor do que em seu passado. Ele agradece por terem cuidado dele todo esse tempo e também por tê-lo amado como seu próprio filho. Ele se despede de Rinnia, mas ela diz para ele não voltar a ser quem era. Vinson aciona um portal com seu sangue, mas antes de sair, Arthur pergunta como ele está olhando, e ele diz a ele que sua expressão o lembra dos guerreiros de Efeltus, eles eliminam seus sentimentos para serem os mais eficientes na batalha.
Eles são transportados para a terra dos Azuras. Os dois caminham sobre uma ponte que reflete o céu, ao lado deles, há uma fileira de cerejeiras, árvores, até chegarem às portas de um castelo. Ao lado, há uma estátua de 2 dragões, e uma ainda maior no topo. Suas asas cobrem quase todo o castelo. Ao entrar, 2 guardas com cicatrizes de ouro em seus rostos olham para Arthur com desprezo, e eles perguntam se está tudo bem que ele esteja carregando a princesa Sylvia assim. Vinson diz a um deles que não há problemas, e eles entram juntos em um grande salão. No final está o Sr. Indra sentado em seu trono. Sua pele é pálida e seu cabelo é ainda mais branco que o de Vinson. Seus olhos são roxos, mas ele tem um rosto jovem. Arthur não sente nenhuma energia emanando dele, mas de repente suas runas são ativadas e ele sente que está queimando. Com um suspiro, ele faz Sylvie desaparecer e diz a ele para não ficar tenso, ele só quer conhecer sua neta. Ele diz a ele que o nível de mana dela é insultantemente baixo, ela não está treinando da maneira certa, então ele decide que vai treiná-la. Ele também diz a ele que vai dizer a ele, através de Vinson, quando chegar a hora de voltar para sua terra, e eles partem. Arthur diz a ele que tudo parecia estranho, e Vinson diz a ele que é um insulto ao orgulho dos Azuras depender de um ser menor para esta guerra, mas ele será treinado pelos Azuras sem qualquer discriminação. Dessa forma, eles chegam à caverna de um velho amigo de Vinson. Codri, assim como Altir, pertence ao clã Tiestes da raça Pantio, e será seu professor em combate físico. Codri fica impressionado ao saber que eles foram autorizados a usar um orbe de éter, um artefato que permite usar a habilidade única dos dragões de usar éter. O éter é uma substância que existe em todo o universo e que permite controlar o tempo e separar a alma do corpo. Uma semana se passou desde que ele começou seu treinamento. Lá dentro, o tempo passa de uma forma diferente. Além disso, o dano que ele sofre não importa. Isso não afetará seu corpo real, e ele só pode sair se morrer, algo que ele fez muitas vezes. O treino de Codri é intenso, mas ele admira sua força mental, já que nem jovens Azuras podem suportar a sensação de serem constantemente assassinados. Mas ele o faz descansar por curtos períodos de tempo, pois se ele demorar muito, seu corpo real reagirá à morte apenas como uma dor causada por um corte, o que pode ser perigoso. Ele também diz a ele que o transformará em um grande guerreiro, não apenas em relação aos padrões humanos, mas também entre os próprios Azuras. Ele constantemente o expõe a uma força conhecida como Força do Rei, que o deixa paralisado pelo medo. Lá fora já se passou um mês, mas por dentro ele está treinando há 1 ano. Ele diz a ele que suas habilidades são excelentes, mas estão focadas no combate 1 contra 1. É possível que na guerra ele tenha que enfrentar os híbridos em grupos, devendo controlar suas reservas de mana e usar a quantidade certa para cada jogada. Ao retornar ao seu corpo físico, ele vê uma criança azura que será sua parceira de treinamento. Ele fica ofendido por treinar ao lado de um ser inferior, mas Codri o faz aceitar. 4 meses se passaram no mundo externo, mas lá se passaram 4 anos. Com o tempo, mais crianças Azuras se juntaram, e Arthur foi forçado a lutar 4 contra 1, com a ordem de apenas se defender. Codri acha que se ele tivesse nascido como um Azura, ele poderia estar entre os mais poderosos. O treinamento de Arthur com Codri chegou ao fim, mas ambos os Azuras estão impressionados com a capacidade dele. É proibido usar o orbe etéreo em crianças, devido ao esgotamento mental que causa, e muitas vezes a adaptação ao mundo físico demora muito, mas não causou qualquer mudança nele. No caminho para seu próximo treinamento, Vinson dá a ele uma carta de Dikaten revelando informações sobre a Lacria. Existem 4 generais chamados de foices, e todos são híbridos com sangue Vritra. Eles têm um lacaio sob seu comando. Um deles foi capaz de vencer uma lança de Dikaten facilmente, então ele não pode imaginar o quão poderosas são as foices. Vinson dá a ele uma lista com os artefatos que ele deve obter em um curto período de tempo, e ele lhe dá um chocalho. Ele terá que ser capaz de capturar cada besta sem fazer barulho de chocalho. Sem poder reclamar mais, Arthur pula para o próximo treino. Ok, estamos aqui há muito tempo.
É assim que termina a primeira parte deste manha. Ok pessoal, se gostaram deste vídeo e querem a segunda parte, comentem com a palavra ouvida. Inscreva-se também no canal, ative o sininho e deixe seu like, mas o mais importante, deixe um comentário abaixo. Isso é tudo por hoje.